Me diz aí, você tem R$ 100 na sua conta do banco? Eu sei que tem aquele dinheirinho guardado aí pro final de semana, ou então até parado lá na poupança sem render nada. E se eu te disser que esse dinheiro é o suficiente para você começar os seus primeiros investimentos? No vídeo de hoje eu vou te mostrar, na verdade não, eu vou pegar na sua mão para você entender como é simples iniciar os seus primeiros investimentos rumo à sua jornada da independência financeira. Eu sou o Sérgio Bastos do Finanças X e vamos juntos para mais um vídeo. A primeira coisa que eu vou tirar dessa sua cabeça é essa ideia que foi construída que investimentos é coisa para rico. Na verdade, não. Investir é o que vai te deixar rico. Nós temos que entender que o que vai nos levar para o próximo nível é a organização financeira e os nossos investimentos. E para isso é necessário abrir mão de gastar no presente para que no futuro você viva sonhos ainda inimagináveis no dia de hoje. Mas se você continuar com essa ideia de gastar no hoje sem pensar no amanhã, tenha certeza que você está abrindo mão da sua viagem dos sonhos, de gerar renda passiva ou até mesmo ter investimentos o suficiente que possam manter o teu custo mensal. Mas o que acontece normalmente é que nesse momento, quando você atinge esse ápice da independência financeira, você vai conseguir trabalhar com o que você gosta e muitos viram a chave naquele momento e aí sim começam a ganhar muito mais dinheiro do que ganharam em toda essa caminhada da construção da sua independência. Mas para você começar a investir é necessário ter uma conta em um banco ou corretora de investimentos. Eu aconselho o Banco Inter porque ele une os dois serviços, tanto os serviços bancários que a gente necessita no dia a dia e também oferece os serviços de corretagem tudo em um único aplicativo. Eu acho muito mais fácil ter a sua organização financeira em um local só, porque você consegue fazer o acompanhamento ali no dia a dia. O Banco Inter ele é super seguro, uma instituição que já está há muitos anos no Brasil e hoje já conta no seu portfólio com mais de 30 milhões de clientes aqui no Brasil. Agora eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer a abertura da conta. Você vai vir lá no Google, coloca lá Banco Inter. Aqui no Google o primeiro resultado já vai ser do próprio banco. Você vem aqui em cima, acesse sua conta, ele vai dar a opção aqui abrir conta. Então você vai fazer todo o preenchimento aqui dos dados que o Banco Inter solicita e vai aguardar até o momento da aprovação da sua conta. Pronto, agora que você já está com acesso à tua conta do Banco Inter, a gente vai começar a investir esses R$ 100. Mas antes, você já ouviu aquele ditado que diz que não se põe todos os ovos em uma mesma cesta? É exatamente assim que funciona com os investimentos. Isso a gente chama de diversificação de portfólio. Normalmente, as pessoas trabalham com 25% em renda fixa, 25% em renda variável, 25% em ações internacionais e 25% em FIIs. Mas também você pode separar 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Isso fica muito em questão da estratégia que você vai utilizar na sua jornada de crescimento de patrimônio. Hoje existem várias estratégias validadas. O que eu falo é que você tem que definir a sua. O problema não é a estratégia, o problema é mudar ela de forma constante no decorrer do caminho. Eu sofri muito isso lá no início. Começava com planejamento, chegava no meio, parava, mudava a estratégia. Não quer dizer que você vai ser engessado. Ah, comecei com aquilo, tem que ir até o final. Não, pequenos ajustes são aceitos dentro da sua estratégia. Mas você mudar ela constantemente, tenha certeza que vai te trazer prejuízos no longo prazo. Mas agora, como nós estamos falando de um perfil de um investidor iniciante, a gente vai pegar 70% desse valor e destinar para a renda fixa. Nesse primeiro momento, o objetivo é a construção da reserva de emergência. Aproveitando, você sabe o que é reserva de emergência? Sabe qual é o valor ideal para você? Eu vou deixar um link aqui nos comentários que explica passo a passo para você construir uma reserva de emergência robusta e segura. Depois vai lá, aplica para a tua realidade e descobre qual é o valor ideal para você. Agora vamos lá começar a fazer esse primeiro investimento, que são os 70%, que no caso dos R$ 100 vai dar R$ 70 que nós vamos aplicar em renda fixa. Vindo aqui no aplicativo do Banco Inter, a gente vai investir. Dentro de investir tem várias opções, mas logo aqui à esquerda já aparece renda fixa. Nesse caso, como nosso objetivo é reserva de emergência, a gente tem que procurar um ativo com duas características, segurança e alta liquidez. Aqui no Banco Inter ele oferece um CDB de liquidez diária, também com a garantia do FGC. Então esse investimento ele se adequa a esse perfil. A gente aperta aqui e agora nós vamos escolher o valor. O valor que a gente tem disponível para essa operação é R$ 70. A gente dá o OK. E depois de dar o OK, basta apertar em investir, confirma a transação, que automaticamente ele vai finalizar a operação. Então aqui a gente já concluiu a primeira parte do investimento dos R$ 100 que a gente tinha disponível. Pronto, agora que finalizou o investimento, você me pergunta, Sérgio, quanto que esse dinheiro vai me render? A gente vai fazer uma simulação para você entender como é que funciona.
Aqui na primeira parte, a gente vai selecionar um CDB, um ativo que nós estamos escolhendo para a construção da reserva de emergência. Esse CDB é um pós-fixado, né? Como a gente viu lá que ele rende 100% do CDI. Nosso investimento mensal vai ser de R$ 70. Vamos colocar aqui uma simulação de 1 ano. A taxa de juros que vai render esse ativo que a gente escolheu está vinculada ao CDI, então ele é 100% do CDI. A gente escolhe aqui qual é o objetivo, vou colocar prefiro não informar. A gente calcula. Automaticamente você vai verificar que o valor investido foi R$ 840. No caso, o CDB ele renderá R$ 45,81, o saldo bruto é de R$ 885,81. Lógico, a gente tem que pagar ali a parte do governo, né? O imposto de renda ele é descontado conforme a tabela regressiva. Nesse caso vai ser 17,5%, que dá 802, um valor líquido de R$ 877,79. Aí você me pergunta, Sérgio, esse valor é muito pouco, vai passar um ano todo para render só isso. Você tem que entender que você está investindo pouco dinheiro. À medida que você aumenta os seus aportes, consequentemente você vai ter resultados maiores no decorrer do tempo. Quer ver? Eu vou te mostrar como o tempo é essencial em relação aos seus investimentos. Voltando aqui na mesma simulação, a gente vai deixar o mesmo valor, R$ 70, com a mesma taxa de juros, rendendo 100% do CDI, só que a gente vai aumentar isso para 15 anos. E a gente vai calcular. O valor investido que você tirou do seu bolso foi R$ 12.600. No caso, o CDB ele te rendeu R$ 20.824. Um total líquido aí que a gente vai ter de R$ 30.300. Então você investiu 12 mil e no final vai ter R$ 30.300. Então observa que nessa questão dos investimentos, os seus aportes, a constância dos seus aportes é muito importante. E também o fator dos juros compostos. O tempo vai trabalhar ao seu favor. Então é o que eu digo, quanto antes você começar, mais você vai ter os juros compostos trabalhando ali mês a mês para você. Então independente do valor que você tem hoje, comece a investir porque você vai ver resultados no médio e no longo prazo. Mas antes de partir para o próximo investimento, eu quero te falar que a renda fixa ela não é tão fixa assim, a renda pós-fixada. Por quê? No momento que a gente compra ali um título pós-fixado, ele vai render, por exemplo, nesse caso 100% CDI, ele está atrelado à taxa Selic. Hoje nós estamos com uma taxa Selic de 11,75. Então o CDI ele está em 11,65. Você tem que entender que nós temos perspectiva nesse ano de 2024 de uma redução da taxa de juros até o final do ano. Então se acontecer um corte, por exemplo, de 0,65, essa taxa ela vai cair para 11%. Então 100% vai ser referente aos 11%. Aí você me diz, Sérgio, então a renda fixa pós-fixada é ruim? Não, longe disso. Ela tem que compor a maior parte do teu portfólio de renda fixa. Mas é interessante você também ter uma parte em pré-fixada. Por exemplo, eu tive bons resultados nesse ativo que eu comprei há um tempo atrás, que foi um CDB com um ganho pré-fixado de 12,5%. Então quer dizer que essa taxa ela ficou travada no momento que eu comprei ali o título até o final do seu vencimento. O ideal é ter uma parte dessa renda fixa em pré-fixada, porque essa oscilação da taxa ela pode subir quanto descer, mas aquele teu ativo de pré-fixado ele está ali garantido. Por exemplo, em 2020 nós tivemos uma taxa Selic que chegou a 2%. Naquele momento os meus ganhos estavam muito mais altos porque eu tinha alguns títulos pré-fixados na minha renda fixa. E, consequentemente, os outros pós-fixados estavam rendendo abaixo. No momento que a gente teve um aumento, que se passou ali para a casa dos 13,75, eu comecei a perder um pouco nesses títulos pré-fixados, mas automaticamente os meus pós-fixados aumentaram o meu poder de rendimento. O que eu quero que você entenda é que é interessante ter um balanceamento entre pré e pós-fixado na sua parte de renda fixa. Mas antes de continuar, já se inscreve nesse canal, deixa o teu like, porque eu tenho certeza que esse é só o início da sua jornada rumo à riqueza. Agora, os outros 30% restantes, nós vamos aplicar em fundos imobiliários. Os fundos são o seu primeiro passo ali na renda variável. Isso porque eles têm uma volatilidade menor em comparação com as ações e pagam dividendos mensais gerados por seus aluguéis. Mas para você ter acesso a esses fundos, é necessário ter uma conta e uma corretora de investimentos. Por isso que eu gosto do Banco Inter, como eu já falei, porque também te oferece serviços de corretora de investimento dentro do próprio aplicativo. O primeiro fundo que nós iremos falar seria o XPML11, que é um fundo de tijolo que possui imóveis físicos em seu portfólio, que no caso são shoppings. Hoje esse fundo ele é administrado pela XP Investimentos e tem perspectiva de crescimento nesse ano. Isso porque os shoppings fazem parte da cultura de consumo dos brasileiros. Tem uma exposição nesse ativo, no caso o XPML11, com bons resultados de rentabilidade, no caso vocês observam aí de 10,5%,
Mas infelizmente o valor da cota dele hoje está em R$ 114,70, então a gente não consegue fazer o investimento dentro do que a gente tem disponível hoje. Mas nós vamos falar de outras duas boas opções que a gente vai conseguir fazer essas aplicações. O primeiro é o VGHF11. Ele é considerado um fundo híbrido, porque ele contém em seu portfólio tanto imóveis físicos como fundos recebíveis, que são as letras de crédito imobiliários, as LCIs, os créditos recebidos imobiliários, as CRIs e as letras hipotecárias, a LHS. O fundo é administrado por uma boa gestora que é a Daicoval e nos últimos 12 meses teve 13,44% de dividendos. E agora a gente vai realizar o investimento desse fundo. Dentro do valor que a gente tem disponível, no caso 30% daria exatamente os R$30, a gente vem aqui em investimentos. Agora a gente vai acessar renda variável. Dentro da renda variável, nós vamos acessar aqui o Home Broker no celular. A gente vai buscar pelo título VGHF11. A gente observa aqui o valor desse título. Como a gente tem R$30 disponível e esse título está sendo negociado a 9,72, a gente consegue comprar duas cotas, que vai dar 19,44 e ainda sobra R$10 para a gente fazer o nosso próximo investimento. No caso aqui ele vai agendar a compra, porque o mercado está fechado nesse momento, são 7h30 da noite. Pronto, a ordem já foi gerada já da compra desse título. O outro título é o CPTS11. Ele é considerado um título de papel e a sua rentabilidade vem das LCIs, das CRIs e também das letras hipotecárias. Esse ativo tem um bom histórico de pagamentos de dividendos, tendo um acumulado nos últimos 12 meses de 10,49%. Ele é administrado pela Capitânia, que é considerado uma boa gestora, e hoje está sendo negociado em uma relação preço sobre valor patrimonial de 0,92. Então ele ainda tem um lastro de crescimento até chegar no seu preço teto ali indicado para compra. Agora nós vamos fazer o nosso investimento. Nós vamos procurar aqui o ativo CPTS11. Seleciona o ativo. Nós vamos aqui em comprar. No caso, a gente vai comprar uma única cota, porque o valor que a gente tem disponível aí é um pouco mais de R$10. Então, a gente não vai conseguir comprar duas cotas. A gente bota aqui em agendar, confirma. Pronto, com isso a gente concluiu todos os nossos investimentos, tanto na parte de renda fixa quanto na parte de renda variável. Entenda que isso não são recomendações de investimentos. Você tem que verificar se realmente esses ativos estão de acordo com a sua estratégia. Se sim, se esses ativos fazem parte da sua estratégia, você pode aplicá-los e colocá-los em sua carteira. Se não, você tem que verificar o que realmente se adequa à tua realidade. O melhor investimento quem pode fazer é você mesmo. Então estude o que você tem disponível no mercado, trace muito bem a sua estratégia e comece a investir o seu dinheiro. Essa divisão de 70-30 ela é ideal para investidores iniciantes, porque você já consegue acessar ali os papéis, a renda fixa, entender como é que funciona. E também já coloca um pezinho ali na renda variável através dos fundos imobiliários, olhando o crescimento ali, quando começa a cair um pouquinho, também o pagamento ali dos dividendos mensais. Não vai querer pegar todo o teu dinheiro e colocar em ações e começar a subir e descer todo o tempo. Calma, essa hora vai chegar. Não vai atrás dessas promessas da internet aí de ganho rápido. O ideal é você ter constância nos seus aportes. Defina um valor ali para os investimentos, comece a investir todo mês, deixe os juros compostos trabalhar junto com você, que eu tenho certeza que você vai atingir a sua independência financeira o quanto antes através dos investimentos. Galera, agora que você já sabe iniciar os seus primeiros investimentos rumo à sua jornada da independência financeira, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque toda semana está saindo um vídeo novo que vai te auxiliar no seu crescimento financeiro. Aproveito também e deixo outras duas opções. A primeira aqui é sobre reserva de emergência para você construir a sua da maneira ideal. E a outra para você organizar suas finanças para que você aumente os seus aportes e investimentos mensais. Eu agradeço a sua atenção em assistir esse vídeo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, fui!